Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Up to Date, que é o nosso encontro para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos no mundo do marketing, dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. Dessa vez não temos a companhia do nosso querido amigo Lucas Xavier, tivemos uma questão de agenda e acabou que ele não conseguiu participar dessa gravação, por isso eu estou conduzindo aquela versão do Up to Date menorzinha, aquela versão Pocket, onde eu comento rapidamente os principais assuntos da semana. Aqui você já sabe, a gente tenta trazer sempre a ponta da inovação para que você possa aplicar isso no seu planejamento estratégico, na sua tomada de decisão, no dia a dia da sua empresa, do seu negócio, da sua carreira e possa estar sempre oxigenado com novas ideias, novos conceitos, novas possibilidades. Hoje a gente tem uma pauta aqui com alguns tópicos interessantes. Eu acho que, primeiro complementando como nota rápida, uma dica de podcast que eu comecei na última semana, na última edição do programa, que era o podcast Guerras Comerciais, uma temporada um pouco mais antiga, falando da briga entre McDonald's versus Burger King, e eu terminei de ouvir a temporada. Realmente vale muito a pena para quem puder voltar um pouquinho aí no feed do podcast Guerras Comerciais e ouvir a temporada completa. Tá muito bacana. Um livro também que eu tinha mostrado num dos episódios passados e que eu terminei a leitura é A Guerra dos Chips, do Chris Miller, que vale muito a pena a galera conferir. Na época que eu comentei, acho que 1 ou 2 semanas atrás, eu comentei do livro, ainda não tinha terminado de ler, ainda estava mais ou menos pela metade, mas eu terminei nos últimos dias. E é um livro fantástico porque remonta ali, como eu disse, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais. O livro foi lançado acho que em 2022, então é um recorte ainda bastante recente, né, de como a indústria de semicondutores evoluiu, como isso passou por tecnologias desenvolvidas e por empresas desenvolvidas em vários países diferentes, até a gente chegar no momento atual, que é a disputa principal aí, que é uma disputa também não só de caráter comercial, mas também de caráter geopolítico, e é como a coisa anda hoje em dia ali, a disputa entre Estados Unidos e China. Portanto, vale a pena. Eu tô fechando as recomendações, né, já que nos últimos programas eu recomendei tanto o podcast, a temporada que eu não tinha terminado de ouvir, quanto o livro que eu também não tinha terminado de ler, mas valido aqui as recomendações que eu tinha dado anteriormente. Bom, como notas rápidas de hoje, eu acho que tem algumas coisas interessantes. Primeiro tem isso aqui, ó. O Waymo levanta 5,6 bilhões de dólares numa nova rodada de investimento. A empresa de carros autônomos Waymo acaba de levantar 5,6 bilhões de dólares de investidores privados. Reportagem que saiu aqui na PC Magazine. Tá aí o link na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Em seu anúncio, a Waymo observa que a rodada de financiamento foi excessiva, entre aspas, um indicador de que a confiança em seus carros autônomos é alta por parte dos investidores. A Waymo, para quem não sabe, é uma subsidiária da Alphabet, controladora do Google. Ela não menciona no comunicado que ela fez à imprensa como esses recursos vão ser investidos, mas está claro aí que isso vai acelerar a corrida pelo carro autônomo. E para muitos analistas do setor, a confiança tanto na Waymo quanto na sua rival, a Cruise, que a gente já falou por aqui também em outros programas, aumentou consideravelmente depois do evento de apresentação dos cybercabs da Tesla, os robotáxis da Tesla. O evento aconteceu, acho que tem de 15 a 20 dias atrás, né, mais ou menos, e foi considerado pelo mercado, assim, de maneira geral, pelos analistas do setor e pela imprensa especializada, como um evento meia boca, onde pouca coisa foi mostrada além do óbvio. Portanto, ninguém
encerrou o evento muito entusiasmado com o modelo de negócios, sobre como a empresa pretende ganhar dinheiro, sobre previsões e expectativas realistas para o lançamento, porque na verdade nada disso foi apresentado. Então, tanto o Waymo quanto o Cruise saíram um tanto quanto fortalecidas, porque se mostram aí, pelo menos da perspectiva ocidental e norte-americana, como as principais bandeiras que estão desenvolvendo o carro autônomo e que já tem coisas concretas acontecendo, diferente de especulação, diferente de coisas que a galera tá jogando pro futuro, como foi o caso da Tesla. Uma coisa que eu comentei também no episódio passado do Up to Date, quando a gente falou da apresentação dos Cybercabs, é justamente que os americanos tendem a desconsiderar a concorrência em outras partes do mundo, e a gente sabe que tem várias empresas ao redor do mundo desenvolvendo sistemas para carros autônomos, e em especial os concorrentes chineses, porque tem muita coisa acontecendo na China, inclusive com as grandes big techs chinesas também desenvolvendo sistemas de carros inteligentes, inclusive em parceria com empresas ocidentais, inclusive com a própria Tesla, coisa que a gente já comentou por aqui em episódios passados. Então, só para não parecer que a gente tá reduzindo o mercado só a Waymo e Cruise, porque na verdade não é. Agora, as notícias sobre elas chegam mais aqui porque a gente está no Ocidente, então é natural que a gente tenha mais acesso a notícias dessas empresas do que de outras ao redor do mundo. Pois é, mais uma injeção de investimentos para os carros autônomos e de repente um setor que a gente imaginou que poderia ficar na geladeira aí nos próximos anos, principalmente depois que a Apple admitiu que estava jogando a toalha em relação ao desenvolvimento do seu carro, e outras empresas também, grandes montadoras que tinham desenvolvido consórcios aí para o desenvolvimento do carro autônomo, e muita gente já jogou a toalha também depois de botar muito dinheiro e não ver retorno. Falando em marcas que estão aparentemente jogando a toalha, tem uma outra coisa interessante também sobre a Netflix. A Netflix essa semana fechou um estúdio que lançaria um jogo AAA. E aí eu tô para gravar até um episódio do Coin2Biz com o nosso querido amigo Ítalo Cassini, para a gente falar um pouquinho sobre esse futuro do streaming de jogos e de jogos na nuvem, porque a coisa há alguns anos atrás estava mega aquecida, mas não é exatamente assim que o cenário está se mostrando hoje, né? Tem aqui uma notícia, saiu no The Enemy. Netflix encerrou um estúdio que estava responsável por lançar um jogo AAA, ou seja, de alto orçamento, e possivelmente com grande foco em qualidade e gráficos. O estúdio era conhecido até então apenas como Equipe Azul e continha pessoas que trabalhavam em outras grandes marcas. E aí a reportagem cita aqui alguns grandes programadores e desenvolvedores. A equipe contava também com um brasileiro que atuou no Santa Monica Studios na série God of War, o Rafael Grassetti. Então vocês podem conferir aí o link na descrição do episódio, e aí tem a relação ali de outros profissionais de destaque nesse mercado, nessa indústria, que estavam fazendo parte do projeto da Netflix. O estúdio foi encerrado silenciosamente em outubro e os 3 nomes citados na reportagem não estão mais na companhia. As informações são do site GameFile, que confirmou o encerramento com a própria Netflix. Contudo, a empresa não forneceu qualquer detalhe sobre o projeto que estava em produção. Vale lembrar que a Netflix tem uma linha de games, mas com foco em títulos mobile, que são lançados para Android e iOS aos seus assinantes. Não se sabe se o projeto da Equipe Azul tinha envolvimento com plataformas mobile ou consoles e PC. A grande questão em relação a isso é, quando o projeto foi anunciado, alguns anos atrás, todo mundo pensava que poderia ser o início de uma nova era para a indústria de jogos, pensando principalmente no sucesso que o Xbox estava tendo com o Game Pass e com seu serviço Xbox Cloud. E acho que havia uma expectativa muito grande, tem vários episódios do Coin2Biz onde a gente gravou sobre isso, havia uma expectativa muito grande de que verdadeiramente isso pudesse ser uma força, e a Netflix vinha de um histórico de muita força, para
remodelar alguns aspectos da indústria de videogames. No entanto, passados aí 2 anos a 2 anos e meio, o resultado que a gente tem não é exatamente isso. Parece que mais uma vez o setor de jogos tradicional, vamos dizer assim, consoles e PC gaming, sai ainda mais fortalecido. Embora o mobile seja gigante, mas gigante por outras questões, não necessariamente que tenha força comercial ali, a imponência dos jogos para console e das franquias que saem tanto para console quanto para PC gaming, mas o mobile acaba ganhando no volume, né, na massa bruta que consegue captar ali, porque tá na mão aí de praticamente todas as pessoas do mundo. Então, Netflix aparentemente jogando a toalha de criar de fato essa plataforma mais robusta, quando ela encerra um projeto que estava, ou quando ela encerra uma equipe, um estúdio ali, uma unidade que estava focada em desenvolver jogos AAA, ela já dá um claro sinal de que não vai sair daquilo, dos joguinhos para celular e de coisas mais da indústria do entretenimento casual. Vamos lembrar que há cerca de 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, o Google também descontinuou o Stadia, também jogou a toalha em relação a isso. E as outras plataformas que existem são plataformas menores, exceto a Microsoft, com o seu Game Pass e Xbox Cloud. Contudo, todavia, entretanto, a gente viu aí, ou tem visto, né, nesses últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 18 meses, que as vendas do PlayStation 5 dispararam. A Sony realmente se consolidou nessa geração e a gente tem visto só a Xbox fazendo mais e mais rodadas de demissão, encerrando estúdios. Então, há uma interrogação no mercado de como Xbox vai seguir daqui para frente, se de fato tem interesse em criar uma plataforma robusta ou se de repente, como a Netflix, vai focar boa parte dos seus esforços e da sua energia no mercado mobile, que, como eu disse, pode não ser um mercado que gere todo esse atrativo a nível de propriedades intelectuais, a nível de branding, a nível de força dos jogos efetivamente, mas ganha muito no volume, né, porque consegue atingir públicos muito massivos que o PC Gaming e o mercado de consoles tradicional já não tem mais a mesma facilidade para atingir. Então vamos acompanhar, mas me parece que o negócio de games da Netflix não conseguiu emplacar de fato e acho que a indústria tradicional de jogos sai mais fortalecida aí. Estamos caminhando aí para o final de 2024 e a Sony mais uma vez se consolida, né, como a principal marca, a principal bandeira, o principal ecossistema para quem quer de fato jogar. Uma última nota antes da gente passar para o nosso assunto principal é que saiu uma matéria no TechCrunch essa semana falando o seguinte, Blue Sky surge no top 5 dos apps mais baixados nos Estados Unidos. A rede social Blue Sky passou a figurar no top 5 dos apps mais baixados nos Estados Unidos. E o segundo mais baixado na categoria específica redes sociais é o top 5 ali na categoria geral. Quando entra na rede social, categoria específica, ele é o segundo mais baixado. Antes o app estava na posição número 181 no ranking. Os dados são da empresa de inteligência de mobile marketing AppFigures. Segundo eles, o crescimento é totalmente orgânico, já que o Blue Sky não está veiculando nenhum anúncio nas pesquisas da App Store. Além disso, o crescimento também não se limita ao mercado dos Estados Unidos. Vários países estão apresentando um crescimento de 4 dígitos em downloads em comparação com a semana anterior, levando o Blue Sky a entrar no top 10 em países como Japão, Tailândia e Taiwan, onde figura como o número 1, primeiro lugar na posição, Hong Kong, onde está na segunda colocação, Canadá e Coreia do Sul, onde está na quarta colocação, e em Singapura, onde está em 8º lugar.
Para especialistas, o movimento é fruto de um descontentamento generalizado com o X, com a decisão da empresa de mudar a forma como a função de bloqueio funciona. Em breve, os usuários com contas públicas poderão ter suas postagens X visualizadas por qualquer pessoa, inclusive aquelas que bloquearam, ao contrário do que acontecia antes. Isso introduz um problema de segurança para muitos que usam a plataforma, mas enfrentam assédio e abuso, e para alguns foi a gota d'água. Entre tantas outras mudanças que o X já promoveu, né? Além disso, o X atualizou seus termos de serviço e política de privacidade esta semana, dando-lhe o direito de compartilhar dados dos usuários com terceiros, incluindo empresas que desenvolvem modelos de inteligência artificial. Além disso, Blue Sky pode estar se beneficiando dos problemas de moderação que surgiram no Threads, que fizeram nas últimas semanas com que usuários tivessem suas contas banidas ou suas postagens bloqueadas sem um motivo aparente. A Meta atribuiu parcialmente o problema ao software interno usado pelos moderadores do Threads. Portanto, a gente vem falando do Blue Sky, falamos na semana passada do crescimento aqui entre os usuários brasileiros, mas essa semana, por conta das trapalhadas, mais uma vez, do X, o Blue Sky surgiu aí como um dos aplicativos mais baixados em diversos países, inclusive no mercado principal para redes sociais, hoje no mundo ocidental, que são os Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já tinha visto esse movimento quando o X foi bloqueado. Inclusive no Talk to Biz dessa semana, eu estou falando sobre isso, do desafio aí das redes de microblog, de se posicionar, de criar vantagem competitiva e principalmente de criar um modelo de negócio viável. Vocês aguardem aí que na próxima quinta-feira vai ao ar, com a participação inclusive do nosso querido amigo José Telmo. Bom, para a gente encerrar como última notícia de hoje e como um comentário também, você tem o avanço da Apple no cenário da saúde com o lançamento dos seus AirPods Pro, que agora, além de funcionarem como fones de ouvido, eles também funcionam como aparelhos auditivos, aparelhos para pessoas que têm problemas de audição, né? Quem já viu ou tem alguém na família com mais velho, normalmente com problemas de audição, e usam aqueles aparelhinhos que você coloca aqui no ouvido para você escutar melhor. E já havia uma discussão sobre isso. Esses aparelhos foram reconhecidos e certificados como aptos a entregar esse tipo de valor já há algum tempo. Então, quando eles foram anunciados há algum tempo atrás, já sabia que eles teriam essa função, mas agora as pessoas estão começando a falar mais sobre isso, a testar, enfim, e parece que os recursos são de fato impressionantes. Isso levanta toda uma discussão sobre a entrada de empresas de tecnologia no setor de saúde. É algo que a gente já falou aqui no canal e já falamos de várias dessas iniciativas, com o próprio Apple Watch, com a pulseirinha Halo da Amazon. E em episódios passados a gente comentou o quanto essas empresas de tecnologia vinham investindo em soluções de health tech, né, de tecnologia aplicada à saúde. E eu lembro que esse é um dado que já circula há muitos anos, mas das empresas que mais investiam em pesquisa e desenvolvimento de soluções em saúde estavam justamente as grandes empresas de tecnologia. Portanto, Apple, Google, Microsoft, Meta, Amazon, Samsung. Tem um gráfico aqui que eu vou colocar, que quem está ouvindo o episódio pode acessar pelo link na descrição, mas quem está assistindo pelo YouTube vai ver aí um gráfico na tela. É de um artigo da Capital Markets de 2020, mas que dá um pouco da dimensão, da capacidade de investimento que essas empresas possuem. Inclusive ele faz essa comparação aí com empresas do ramo farmacêutico propriamente, né? Então, de um lado ele coloca ali Amazon, Apple, Microsoft, IBM, Oracle, Meta, Alphabet, com uma capacidade total de investimento ali que
passa da casa de $500 bilhão, enquanto as grandes companhias farmacêuticas reunidas teriam uma capacidade de investimento de cerca de $200 bilhões. E ele ainda dá um outro grupo aqui, que tem empresas como Philips, Samsung, entre outras aqui, que vão trabalhar mais a nível de equipamentos médicos, mas com uma capacidade total de investimento aqui, com capacidade de caixa aqui de $115 bilhões. Esse é um artigo de 2020, mas tem outros links aqui interessantes na descrição. Um artigo aqui da Nature também falando dessa investida da indústria de tecnologia na saúde, e esse era um movimento já meio que previsível. Eu acho que a grande questão é que, de um lado, você vai ter a indústria de tecnologia desenvolvendo soluções à base de hardware e de dados, principalmente a questão de dados. Então, hoje, todos os dispositivos que você usa, como uma pulseira inteligente, como um relógio inteligente, recentemente teve o lançamento do Galaxy Ring da Samsung, eles servem ali como dispositivos de monitoramento, de captura de dados. Então esses dados, monitorando indivíduos em tempo real, praticamente 24 horas por dia ou 24 horas por dia, vão abastecer sistemas inteligentes que vão ser capazes de prever uma série de coisas, vão ser capazes de encontrar padrões. Tudo isso associado a novos modelos de inteligência artificial, a gente vai ter uma capacidade muito grande, né, de desenvolver novas soluções em saúde a partir desses dispositivos de monitoramento e dos dados que eles são capazes de captar. Por outro lado, você tem a indústria farmacêutica tradicional, por assim dizer, que vai normalmente numa outra linha de pesquisa, né? Porque vai desenvolver novas drogas, novas substâncias para chegar a medicamentos, para chegar a vacinas que tenham resultados mais efetivos. O questionamento que eu coloco aqui, na verdade, não é nenhum questionamento, mas uma teorização que eu faço aqui é o quanto a gente pode acelerar o desenvolvimento de novas soluções em saúde a partir do momento que eu tiver essas duas frentes trabalhando de uma forma mais integrada. Então, será que a gente pode ver no futuro uma Big Tech num movimento de aquisição sobre uma dessas grandes indústrias farmacêuticas? Será que a gente pode ver uma joint venture, de repente, entre a indústria farma tradicional e uma dessas Big Techs? O quanto isso pode potencializar de novas soluções, já que, de um lado, eu tenho maior capacidade ali para capturar dados e manipular esses dados, manipular no sentido de chegar a novas soluções a partir dos dados observados. E do outro lado eu tenho a pesquisa tradicional ali de novas substâncias químicas, de novas drogas, que pode também se beneficiar muito dessa análise, dessa capacidade de análise de dados. Portanto, eu acho que a gente pode prever para daqui a um futuro não muito distante, que assim, já era evidente há mais de uma década que todas essas grandes companhias estavam investindo em soluções de saúde, porque já projetavam isso como um futuro viável, mas que talvez você passe a ter uma maior integração, porque as soluções de saúde até então estavam muito focados no dia a dia dos usuários, assim, então eu vou ter um relógio que eu posso monitorar ali se a pessoa tiver uma queda e disparar uma ligação de emergência. Eu posso ter alguns indicadores que vão ser monitorados por sensores inteligentes. Eu posso ter algumas indicações ali, um aplicativo que vai te indicar a melhor dieta, o melhor exercício, mas você tinha muita coisa assim de mudança de hábito para os usuários, mas não necessariamente algo que levasse a um novo tratamento, a um novo sistema de prevenção, né? Eu acho que talvez daqui para frente a gente tenha aplicações mais sérias, que não só com foco no, vamos dizer assim, no mundo fitness ou na dieta, nos cuidados com a alimentação, né? Mas de fato que eu tenha dispositivos que consigam monitorar alguns indicadores interessantes e que daí você possa associar isso a um sistema de teleconsulta. Era um pouco da ideia que a Amazon
teve, mas que ela descontinuou a pulseirinha e o sistema da Halo, mas que eu acho que tende a ganhar tração nos próximos anos. Então certamente veremos uma maior sinergia entre essas empresas. Do ponto de vista tecnológico e da inovação, certamente vai proporcionar coisas interessantes, coisas boas. Resta saber como é que eles vão tratar isso a nível de produtos e serviços, e isso não vai entrar na confusão habitual ali de compatibilidade entre sistemas e tudo mais. E de repente eles vão tentar aplicar a mesma lógica tecnológica e de sistemas fechados e de arquitetura da informação que eles usam para outros serviços também a nível da saúde. Então a gente não sabe exatamente se vai haver uma integração entre o que essas empresas estão propondo a nível de hardware, de sensores para captura de dados e de sistemas inteligentes para analisar esses dados, e os demais players que atuam no setor da saúde. Mas é certamente algo para a gente ficar atento, e esse lançamento da Apple, os AirPods Pro, com capacidade de se colocarem ali, se venderem como aparelhos auditivos, de fato, para mim é um divisor de águas do que a gente tinha até então das grandes Big Techs investindo em saúde, e agora, de fato, um produto que serve como um dispositivo verdadeiramente de saúde, que é para quem tem um problema auditivo e vai poder comprar um fone de ouvido da Apple para usar no seu dia a dia. Então acho que é algo que vai muito além do que a gente tinha até então, que era o monitoramento para você controlar seus hábitos, sabe, para saber quantos passos você dava no dia. Agora a gente tem uma coisa muito mais efetiva e objetiva. Olha, você que tem um problema auditivo, você teria que comprar um aparelhinho de uma empresa específica, e agora a mesma empresa que te vende a tecnologia para o entretenimento, para a produtividade, de fato te vende uma solução também, que é uma solução médica. E eu acho que isso é um primeiro passo aí para outras inovações que a gente vai ver daqui por diante. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Up to Date, um episódio curtinho, já que eu não estou com a companhia do nosso querido amigo Lucas Xavier, mas a gente conseguiu passar aí pelos principais pontos da semana. Sempre deixo aqui o convite para que sigam o nosso canal, sigam a gente nas principais plataformas e deixem o seu feedback, deixem a curtida de vocês, independente da plataforma que vocês usam para acessar o nosso conteúdo, pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Apple Podcast, enfim, por qualquer uma dessas plataformas, nós estamos presentes em todas elas. E é isso. Agradeço para quem nos acompanhou até aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá.